Olá, Memorial, amigos, você que está assistindo o Memorial Casa pela primeira vez, e irmãos já conhecidos da Memorial, sejam bem-vindos a mais um Memorial Casa, e que neste momento, através dos louvores, através desse momento, Deus possa falar muito ao seu coração, muito à sua vida. Então vamos orar para iniciar mais um Memorial Casa. E onde você estiver, o que você estiver fazendo, pare um momento também para poder orar, colocar a sua vida, o seu coração, a sua família diante de Deus. Jesus, Pai, nesta hora queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por mais um Memorial Casa. Obrigado porque estamos aqui mais uma noite, Pai, mais uma tarde, uma manhã, um momento, Pai, para passar um tempo com o Senhor. Jesus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor Deus possa tocar no coração de cada vida, de cada um que está assistindo o Memorial Casa, que o Senhor Deus possa falar muito com essa pessoa, Pai, essa família neste momento. Oro, Pai, para que o Senhor Deus possa despertar essa pessoa a influenciar o mundo, a transformar o mundo, Jesus, e que o Senhor Deus possa usar a vida dessa pessoa a realmente a ser uma influência por onde essa pessoa vive, por onde essa pessoa anda. Jesus, realmente toque em nossos corações através dos louvores, através da Tua palavra, e fala e ministre aos nossos corações e às nossas vidas. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando o nosso Memorial Casa, e neste momento estaremos com os louvores. Eu oro para que Deus possa tocar muito ao seu coração neste momento. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh, oh, oh. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Amém, aleluia. Espero que os louvores tenham falado muito ao seu coração, à sua alma, que neste momento realmente você tenha se entregado de coração ao Senhor Jesus. E agora estaremos fazendo o momento dos dízimos, das ofertas. Também teremos uma menção especial para a campanha Legado, onde realmente espero que você possa estar participando juntamente conosco, juntamente com a igreja, para podermos concluir a compra do terreno e também o início das obras. Então, fique à vontade, deixa Deus tocar no seu coração para esse momento. Amém, glória a Deus, aleluia. Estaremos agora nesse momento compartilhando a palavra. Quero falar, expressar aquilo que Deus tem ministrado muito, tem falado muito ao meu coração nesses dias. E como vocês viram pelo tema até mesmo do vídeo, a palavra de hoje é um chamado a influenciarmos o mundo. Então é algo que Deus tem falado ao meu coração, tem falado à minha vida, a realidade de onde eu vivo, de onde eu trabalho. Então eu peço que Deus possa falar muito ao seu coração também, que você possa estar com o coração aberto àquilo que o Espírito Santo quer ministrar neste momento. E estaremos fazendo mais um momento de oração para que Deus possa utilizar a minha vida, para que você possa estar de coração aberto. Oremos. Jesus, nesta hora, eu oro falando com o Senhor. Usa a minha vida, Pai, no momento da palavra, que eu possa me diminuir e o Senhor Deus possa crescer através de mim, Pai. Eu sou um vaso em tuas mãos, eu sou um vaso na mão do oleiro. Jesus, eu não sei quem está assistindo este Memorial Casa, eu não sei quem são as pessoas, tu sabe, mas eu oro pedindo que o Senhor Deus possa tocar no coração de cada um. Se tem uma pessoa específica, Pai, que está precisando escutar essa palavra, assim como eu estava precisando, que o Senhor Jesus possa abrir o coração dessa pessoa e abrir os corações de todas as pessoas que estarão vendo. Deus, que nós possamos ser influência neste mundo, Pai, que nós, como os discípulos de Jesus, possamos influenciar o mundo, Deus, onde vivemos, onde trabalhamos, no meio de nossa família, no meio da nossa realidade. Jesus, usa nossas vidas como vozes proféticas, como influência para esse mundo, Pai, que precisa muito de Ti, que precisa muito da Tua graça e da Tua glória. Jesus, oramos no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o momento dessa palavra, a palavra fala um chamado a influenciarmos o mundo. E eu queria compartilhar com vocês a palavra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Então, você que está na sua casa, no seu trabalho, você que tem a oportunidade de acompanhar com a Bíblia ou no telefone, a palavra está Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. A versão a qual eu vou ler é NVI, e até mesmo o tema dessa passagem diz: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Irmãos, como lemos nessa passagem, nós sabemos que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus é um evangelho que narra a vida, a obra, o ministério de Jesus. E nós podemos perceber logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, e até aqui no capítulo 5, que várias profecias que foram anunciadas, que foram proferidas lá no Antigo Testamento, já no início de Mateus, são cumpridas por meio de Jesus. Então, Jesus é o cumprimento de várias profecias, tanto no livro de Isaías, Jeremias, entre outros profetas, entre outros escritos do Antigo Testamento. Então, Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Jesus é o Messias, o rei aguardado pelos judeus. Então, quando se chega no livro de Mateus, quando se chega nesse contexto aqui, Jesus é o cumprimento de todas essas profecias, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado, pregado, ele cumpre tudo isso. Então, nós observamos em Mateus a vida, a obra, o ministério de Jesus, e já no capítulo 5, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos para conversar e para trocar ideia. Então, Mateus capítulo 5 é o início, do conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Conversa do Monte. E eu queria ler pelo menos a primeira parte aqui do versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo. Então, o Sermão do Monte, ele começa dessa forma. Jesus estava com os discípulos e também com a multidão. Eles vão até o monte, a montanha das oliveiras, como é conhecido. E Jesus, ele chama seus discípulos para se aproximarem dele e ele começa a ensiná-los, como a palavra de Deus diz. Ele começa a conversar, ele começa a realmente a trocar uma ideia e passar os ensinamentos de Deus, do Pai, para os discípulos. Então, nós percebemos aqui que Jesus, ele está passando para os seus discípulos, passando para a igreja que vier a se tornar a igreja, os ensinamentos do reino de Deus. Nós entendemos que Mateus, já nos primeiros capítulos, como foi falado, anuncia o reino de Deus. Jesus é a chegada do reino de Deus aqui na terra. Nós cremos isso. Então, uma vez que Jesus desce dos céus aqui para a terra, nós entendemos que Jesus inaugura o seu reino aqui neste mundo. Então, nós podemos afirmar, uma vez que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, que Jesus estabeleceu o seu reino, o seu reinado aqui na terra. Não um reinado pleno, não um reinado completo ainda. Isso vai se tornar quando ele voltar, retornar novamente. Mas nós entendemos que Jesus inaugura e estabelece o seu reino, o reino de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus chama os discípulos e começa a ensiná-los, nós entendemos que Jesus ele está passando os ensinamentos do reino de Deus, do reino dos céus, para nós, para as nossas vidas. Então, nós podemos afirmar, irmãos, que nós, discípulos de Jesus, a igreja de Deus, somos agentes do reino de Deus na terra.
eu, você, nós, né, igreja como um todo, nós somos agentes do reino de Deus, agentes do reino dos céus aqui nesta terra. Então, no capítulo 5 de Mateus, o famoso Sermão do Monte, é como se fosse a constituição, vamos dizer assim, a lei, né, desse reino, do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra. O capítulo 5 de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, são vários ensinamentos, são vários princípios, são várias maneiras, né, de nós, discípulos de Jesus, de nós, agentes do reino de Deus, viver no mundo, viver aqui na terra. Então Jesus passa vários ensinamentos, a nossa forma de tratar os irmãos, a nossa forma de tratar os inimigos, a nossa forma de orar, a nossa forma de jejuar. Nós podemos ver no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e nós aprendemos vários ensinamentos, como foi dito. Ensinamentos sobre oração, ensinamentos sobre jejum, ensinamentos sobre esmolas, ensinamentos até mesmo sobre divórcio, enfim, são vários ensinamentos. Então Jesus, ele ensina para os seus discípulos, ensina até mesmo para nós, agentes do reino de Deus, a maneira da gente viver aqui na terra da perspectiva de Deus, da perspectiva dos céus. Então, essa conversa que Jesus tem com os discípulos não é apenas uma conversa aleatória ou apenas uma conversa informal, vamos dizer assim, mas é realmente o estabelecimento do reino de Deus e do que nós precisamos, da forma a qual nós precisamos viver aqui na terra. Irmãos, que nós possamos entender o Sermão do Monte com esse pensamento, com essa perspectiva, que nós possamos ler Mateus 5, 6 e 7, aprendendo a nossa forma de lidar e de viver aqui na terra. Como eu disse, nós somos agentes do reino de Deus, agentes do reino dos céus aqui neste mundo. Então nós não devemos viver de uma forma assim negligente, de uma forma aleatória, de uma forma assim vivendo de qualquer maneira. Nós temos que viver e viver a vontade de Deus, viver o reino de Deus de acordo com os ensinamentos que Jesus passou para nós. O papel dos discípulos, o papel da igreja, o papel meu, seu, nosso, é realmente testificar, ser testemunhas vivas do reino de Deus, do reino do céu, em nossas vidas, em nossas casas, no nosso trabalho, em nossa família. E voltando ao nosso tema, ao nosso texto, né, qual lemos no início da nossa momento de palavra, nós podemos aprender que nós, como os discípulos, como agentes do governo de Deus, do reino de Deus aqui na terra, duas formas de influenciarmos o mundo. Como foi dito no início da mensagem e como foi destacado no tema do Memorial Casa, Jesus nos convida, Jesus nos chama a realmente influenciar o mundo, a transformar o mundo a qual vivemos. Não para a nossa glória, não por aquilo que nós fazemos, não pelo que nós podemos fazer, mas quando estamos em Jesus, quando estamos conectados em Cristo, somos agentes do reino de Deus, e nós, como agentes do reino de Deus, nós devemos influenciar o mundo. Nós sabemos que o mundo está caído, afundado pelo pecado, submerso por tantas maldades, mentiras, iniquidade, traições. Então nós, como agentes do reino de Deus, nós devemos ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser a influência e a transformação por onde vivemos, por onde andamos. No capítulo 5 e no versículo 13,
Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, nesse versículo, nós observamos e podemos verificar que sermos o sal da terra é a nossa identidade. Não é aquilo que fazemos, não é aquilo que podemos fazer. Ser o sal da terra é aquilo que nós somos, é a nossa identidade. Se nós realmente somos discípulos de Jesus, se nós realmente estamos conectados em Deus, conectados em Cristo Jesus, nós somos o sal da terra. Essa é a nossa identidade. E para contextualizar o significado do sal, tanto no contexto de Jesus, antigamente, e até mesmo na nossa realidade hoje, o sal era utilizado como tempero para os alimentos da época, mas o sal também era usado como conservante, né, como uma forma de conservar o alimento. Naquela época, no contexto de Jesus, não existia tanta tecnologia como tem hoje, então não existia geladeira, não existia freezer, não existia nada disso, né, a qual nós temos hoje. Então, uma maneira de conservar o alimento, de não perder uma carne, de não perder um produto de forma rápida, esse alimento era conservado no sal, justamente para conservar, para não perder esse alimento. Então, quando Jesus nos refere a sermos o sal da terra, ele realmente tem essa intenção e quer ensinar para os discípulos de Jesus que nós somos o sal da terra e temos a missão de conservar o mundo caído, conservar o mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade. E como nós somos o sal da terra, nós temos a missão e nós também temos a responsabilidade de influenciar e de transformar o mundo ao qual nós vivemos. Nós sabemos que o mundo hoje está coberto pelo pecado, cheio de maldades. Todos os dias nós lidamos com tantas notícias que nos deixam tristes, nos deixam assim desanimados com tamanha maldade feita por homens, por mulheres, por criança, por adolescente. Então, nós estamos no mundo justamente para poder conservar o mundo a qual nós estamos vivendo. Então, irmãos, você foi chamado para conservar, para ser sal da terra no lugar onde você vive, no meio de sua família, no meio de sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Realmente, você foi chamado e convocado por Deus, por Jesus, a ser um agente do reino de Deus, a ser um agente do reino dos céus, a conservar o lugar onde você vive e por onde você anda. Os discípulos de Jesus, eles afetam o ambiente, eles mudam lugares. Os discípulos de Jesus, eles não são mudados, eles não são moldados por cada ambiente que eles vivem. Aqui na Memorial, aqui na igreja, eu vivo a vida de uma forma, no trabalho eu vivo a vida de outra forma, de outra maneira. Não, Jesus não quer isso para as nossas vidas. Nós somos chamados e fomos chamados, nós devemos ser a influência, a transformação do lugar onde vivemos, do lugar onde estamos. Nós, discípulos de Jesus, estamos no mundo para salgar e conservar o mundo. Irmão, você foi chamado para mudar e transformar e influenciar o mundo onde você vive. Felipe, mas você não sabe o lugar onde eu moro, você não sabe a realidade da minha casa ou a realidade do meu trabalho. O meu trabalho, enfim, eu lido com pessoas difíceis, eu lido com situações difíceis. Então, se eu não me adaptar à forma de trabalhar, à forma de viver, de acordo com os padrões
deste mundo no meio do trabalho, eu vou ser demitido, eu vou ser engolido, talvez, pelas pessoas. Não, irmãos. Nós devemos realmente levar os padrões do reino de Deus, os padrões do reino dos céus, onde nós estivermos, independente se é um lugar marcado por engano, por traições, principalmente no mercado de trabalho hoje competitivo, né? As pessoas, infelizmente, acabam atropelando outras pessoas, passando por cima de outras pessoas, mas nós não devemos agir de tal forma como elas fazem. Nós devemos agir com honestidade, com amor, com bondade, e não apenas no trabalho, mas também em nossa casa, em nossa família, na faculdade, no trabalho. Então, nós, discípulos de Jesus, nós como agentes do reino de Deus, devemos realmente ser influência e ser a transformação por onde nós vivemos. Então, se o seu local de trabalho, se o seu local da faculdade, da sua casa é marcado por engano, por traições, por corrupção, você deve ser a verdade neste lugar, você deve ser a luz neste lugar, você deve ser o sal da terra neste lugar, você deve levar alegria, bondade, honestidade, que as pessoas possam ver em você que você é totalmente diferente daquilo que as pessoas do mundo são. Você realmente deve ser a influência e transformar o local onde você vive, o local onde você está inserido. Então, que as pessoas possam ver em você tudo aquilo que elas não enxergam no mundo. Se o mundo se comporta de uma forma, se o mundo se comporta de uma maneira, você deve agir, você deve viver totalmente contra os padrões desse mundo. Você realmente deve levar e ser e viver de acordo com os padrões de Deus, os padrões do reino dos céus. Irmãos, e muitas das vezes nós achamos que determinadas ações, determinadas áreas das nossas vidas não devem glorificar Deus no sentido de, eu lido com os meus negócios da mesma forma que as pessoas do mundo lidam. Se eu não lidar com os meus negócios da forma que o mundo dita as regras, eu posso falir, eu posso perder meu negócio, alguma outra empresa pode comprar a minha empresa, algum concorrente pode se beneficiar da forma como eu lido os negócios. Eu lido a política, eu lido o meu trabalho, enfim, todas as áreas das nossas vidas, nós devemos lidar de acordo com aquilo que Deus ensinou para nós. Nós devemos lidar os negócios, a política, o trabalho, a família, os filhos, o próximo, até mesmo os nossos inimigos, da forma que Deus nos ensina. Nós realmente devemos influenciar o mundo nesse sentido, sendo a diferença, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, que as pessoas possam olhar para você, ver em você que realmente você carrega algo diferente. E quando as pessoas quiserem saber o que é diferente na sua vida, é realmente a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, não para a sua glória, não para a minha glória, mas sim realmente para a glória de Deus. Então, irmãos, nós fazemos a diferença, somos a diferença no mundo, e nós influenciamos o mundo, nós realmente transformamos o mundo vivendo de acordo com aquilo que Jesus nos diz, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Irmãos, em segundo lugar, o que nós podemos aprender com essa passagem que Jesus ensinou os discípulos e tem a nos ensinar, é que nós somos a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, a coloca no lugar apropriado.
e assim ilumina todos que estão na casa. Irmãos, como o próprio nome já diz, a luz, ela é luz. E luz ilumina lugares, coisas onde há escuridão. Então, onde não há presença da luz, onde não há presença da claridade, vamos dizer assim, o lugar se torna escuro, o lugar se torna treva. Realmente o lugar se torna difícil de enxergar, difícil de estar presente. Então, a luz é o que aponta o caminho. A luz é o que realmente aponta a direção. A luz leva a claridade para os ambientes. A luz leva claridade para a escuridão, para as trevas, para os lugares onde as pessoas não conseguem enxergar, onde as pessoas não conseguem ver. Então, como o próprio nome já diz, irmãos, nós somos a luz desse mundo. E um mundo cheio de trevas, um mundo cheio de escuridão, um mundo, muitas das vezes, onde as pessoas enxergam apenas o que está em sua frente, um mundo onde as pessoas enxergam talvez aquilo que elas apenas querem ver. Nós, como os discípulos de Jesus, nós, como agentes do reino de Deus, nós devemos levar a luz, levar claridade para os ambientes. E até mesmo os ambientes mais escuros, os ambientes mais hostis, vamos dizer assim, que há neste mundo, nós, como os discípulos de Jesus, nós devemos levar luz, claridade nesses lugares. Irmãos, você deve levar luz para os seus negócios, você deve levar luz para o meio da política, você deve levar luz para o meio da educação, você deve levar luz para os ambientes de serviços, área pública, área privada. Nós devemos ser agentes do reino de Deus e levar luz por onde nós vivemos, por onde nós estamos. E ser luz do mundo também está relacionado como ser uma voz profética. Os que são luz do mundo são a voz profética e devem anunciar aquilo que estão enxergando no mundo. Muitas das vezes, até mesmo as pessoas que estão no mundo não conseguem enxergar a sua realidade, não conseguem enxergar aquilo que estão à sua volta. E nós, como luz do mundo, nós devemos realmente levar luz, apontar o caminho, apontar a direção e apontar a realidade do mundo a que nós estamos vivendo hoje. E muitas das vezes, irmãos, nós, como luz, vamos até mesmo apontar e mostrar lugares que estão escuros, lugares onde há trevas, mas que há sujeira, que há corrupção. Infelizmente, muitas das vezes, nós, como luz do mundo, como agentes, discípulos de Jesus, e até mesmo como voz profética, vamos mostrar lugares onde há sujeira, onde há corrupção, onde há a predominância do pecado. E nós realmente só vamos conseguir tratar, lidar com isso, mostrando a realidade do pecado, a realidade de um mundo caído. Então, os que são luz do mundo devem realmente anunciar e ser uma voz profética de Deus, do reino dos céus aqui na terra. Os que são luz são voz profética para aqueles que estão no escuro, para aqueles que estão perecendo. Então, você deve ser luz do mundo, você deve ser uma voz profética no lugar onde você está. Você deve realmente anunciar o reino de Deus, anunciar o reino dos céus para aquelas pessoas que estão perecendo. Irmão, você foi chamado a ser luz em meio à escuridão. Você foi chamado a iluminar os ambientes. Você foi chamado a ser uma voz profética para aqueles que estão perecendo. Os nossos entes queridos, os nossos colegas de trabalho, os nossos parentes, enfim,
as pessoas que estão ao nosso redor, muitos deles estão perecendo, muitos deles estão caminhando em direção ao pecado, caminhando em direção ao inferno. E nós, como os discípulos de Jesus, como agentes do reino de Deus, nós devemos anunciar, transformar o nosso ambiente. Nós somos chamados a influenciar essas pessoas que estão perecendo. Nós somos chamados a influenciar o mundo com as verdades de Deus, com as verdades espirituais. Nós somos chamados a anunciar o evangelho de Deus, a pregar as boas novas, a pregar o reino de Deus, um reino de alegria, um reino de paz, um reino de justiça. Então, a nossa realidade hoje, caída, corrompida pelo pecado, cheia de mazelas, inundada por maldade, por traições, nós, como luz do mundo, como discípulos de Jesus, somos chamados, somos convidados por Jesus a realmente influenciar o mundo a qual estamos vivendo. Nós somos chamados a influenciar a nossa realidade. Nós somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Irmãos, caminhando para o final dessa mensagem, para o final dessa reflexão, é uma mensagem objetiva, curta, mas eu oro e peço para que Deus possa continuar ministrando ao meu coração, mas que Ele também possa continuar ministrando a sua vida. Que você possa entender a sua missão, a sua responsabilidade como agente do reino de Deus. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, você foi salvo por meio de Jesus. Jesus, Ele te salvou, Jesus, Ele te perdoou, Ele perdoou seus pecados, não apenas para viver a sua vida confortável, viver como se nada estivesse acontecendo de ruim no mundo, mas você foi chamado realmente, você foi salvo, você foi perdoado e você foi chamado para ser agente do reino de Deus aqui na terra. Você foi chamado para carregar a verdade e os padrões do reino dos céus aqui neste mundo. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. A sua identidade é essa. A sua identidade é influenciar o mundo onde você está inserido. A sua identidade é influenciar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, as pessoas que talvez você até mesmo não ama, os seus inimigos. Você foi convidado por Jesus a amar essas pessoas, a transformar o seu ambiente, a transformar o local onde você está inserido. Irmãos, nós somos agentes do reino de Deus aqui neste mundo. Nós fomos e somos chamados a influenciar, a carregar a bondade, a alegria, a justiça de Deus por onde vivemos, onde estamos. Nós somos chamados a conservar esse mundo. Nós somos chamados a ser luz desse mundo, a iluminar a nossa realidade, a ser realmente um agente de Deus, dos céus, de alegria, de paz, de transformação onde vivemos. Então, que você possa entender essas verdades que foi ministrada neste Memorial Casa e que você possa ser o sal da terra, ser a luz do mundo onde você está. Irmão, que você possa ser a influência e a diferença nos lugares mais desafiadores, até mesmo difíceis, a qual você está inserido. Então, que essa palavra possa ministrar o seu coração, que essa palavra possa ser uma verdade para a sua vida e que, assim como eu, você, todos nós, possamos influenciar, transformar a nossa realidade nos lugares que estamos inseridos. Amém? Então, vamos orar mais um momento, mais uma vez, e que o Senhor Jesus possa falar, ministrar o seu coração, que você possa
pensar sobre isso e ser usado por Jesus nesse sentido. Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor ministrou os nossos corações. Nos perdoe, Pai, porque muitas das vezes nós não temos influenciado o mundo. Nos perdoe, Pai, porque nós, como discípulos de Jesus, muitas das vezes vivemos de acordo com os padrões desse mundo e não influenciamos e não transformamos os lugares à nossa volta, os lugares de acordo com a nossa realidade. Perdão, Pai, perdão por tudo, perdão por todos os erros, por todos os pecados, por todas as falhas. Me perdoe porque nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que você nos chamou a viver. Eu oro, Pai, para que cada irmão que escutou essa mensagem possa ser sal da terra, ser luz do mundo, onde está inserido, até mesmo nos lugares mais hostis, mais desafiadores, Pai. Que possamos ser a transformação da nossa realidade, não para a nossa glória, mas sim para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração. Amém.